começou com um momento de alegria. O caminho da cruz começou com um momento de compartilhar, um momento de comunhão. O caminho da cruz começou com a ceia, com a mesa, um lugar onde pessoas confraternizam, um lugar onde pessoas estão juntas se alegrando. Mas aquele momento havia acabado. E Jesus, então, com os apóstolos, vai em direção a uma nova jornada desse caminho, que era a preparação. Hoje nós vamos falar sobre a preparação de Jesus. Jesus iria se preparar para continuar percorrendo o caminho da cruz. E ele escolheu um lugar, o Monte das Oliveiras. Jesus então vai com os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, aonde ele iria sentir na pele a solidão do caminho da cruz, aonde ele iria sentir na pele a solidão da preparação, do preparo para continuar percorrendo o caminho da cruz. Então, como eu disse, a ceia de Jesus era um momento de alegria. A ceia de Jesus era um momento de compartilhar, era um momento de comunhão. Mas a preparação de Jesus foi um momento de solidão. A preparação de Jesus foi um momento de solidão. E Jesus escolheu o Monte das Oliveiras simbolicamente, porque seria um lugar onde ele seria traído. Jesus é chamado de a descendência de Davi, o filho de Davi, a raiz de Davi. E não por coincidência, Davi, em um momento de traição em que foi traído, ele também sobe ao Monte das Oliveiras. Ele também sobe a esse lugar quando ele foi traído por alguém próximo, seu filho Absalão. O texto se encontra em 2 Samuel, capítulo 15, que diz assim: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. Ali era um rei subindo ao Monte das Oliveiras, traído pelo seu próximo, por aquele quem ele amava, o seu filho. E Jesus, um rei que seria traído também, começa a subir o Monte das Oliveiras para ser traído por alguém que ele amava pelo seu próximo, Judas. Então, simbolicamente, ali Jesus enfrentaria grandes obstáculos. Ali naquele lugar, no Monte das Oliveiras, Jesus enfrentaria a angústia. Jesus enfrentaria o abandono. Jesus enfrentaria a solidão. E principalmente Jesus enfrentaria a traição. E assim como Davi, que subiu angustiado, chorando, triste, ali Jesus estava subindo ao Monte das Oliveiras para ser preparado para o momento da cruz. E de todo o Monte das Oliveiras, Jesus escolhe um lugar, simbólico também. Simbolicamente, Jesus escolhe o jardim do Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite, prensa de azeitonas. Então, ali, naquele Monte das Oliveiras, tinham prensas de azeite, as pessoas colhiam, as azeitonas naquele monte, e ali havia a prensa dos azeites, a prensa das oliveiras, das azeitonas. E como que funcionava a prensa? Era uma grande estrutura de pedra, onde as azeitonas eram colocadas em sacos, e esses sacos eram colocados nessa estrutura, e então eles pegavam uma pedra muito pesada e pressionavam aquelas azeitonas, e dali saía um óleo, e era um óleo puro. E esse primeiro óleo que saía é o que a gente conhece como o óleo extra virgem, porque era o óleo puro que saía daquela primeira prensa. E esse óleo
era um óleo muito caro e muito importante, porque ele era usado na unção, ele era usado no templo. Então era um óleo especial, e essa primeira prensa retirava esse primeiro óleo tão precioso. Só que depois eles pegavam uma outra pedra, aí colocava em cima, para fazer mais peso, e ali saía um outro óleo, não tão puro, mas um óleo que também servia para o alimento, servia um óleo que servia também para remédios, e saía ali aquele óleo na segunda prensa. Mas então eles pegavam uma terceira e última pedra, colocavam em cima para fazer mais força, para fazer mais pressão sobre aquelas azeitonas, para sair o final, as últimas gotas daquele óleo. E esse óleo geralmente era um óleo usado para iluminação, porque naquela época não existia energia elétrica, eles usavam lamparinas, e essas lamparinas eram alimentadas por esse último óleo. Então Jesus, ele escolhe de forma simbólica o Monte das Oliveiras, assim como Davi, o rei traído que subia, Jesus seria o rei traído que subiria também ao Monte das Oliveiras, mas também simbolicamente Jesus escolhe o jardim do Getsêmani, no momento da sua preparação, porque ali, simbolicamente, Jesus seria esmagado, naquele jardim, naquele lugar, para que fosse extraído dele um óleo precioso. Olha o que diz Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado por conta das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus seria esmagado. Esmagado por causa dos nossos erros, esmagado por causa da nossa má conduta de vida, esmagado por causa da condenação eterna que todo ser humano na face da terra está destinado por conta do pecado de Adão e Eva. Todo ser humano deveria morrer a morte eterna. Mas Jesus foi esmagado para que eu e você pudéssemos ter vida, ser ungidos com vida através desse óleo precioso da unção que sairia de Jesus, simbolicamente. O caminho da cruz, como eu falei, começava com a alegria da mesa, mas agora Jesus vai passar pela prensa de Deus, aonde será preparado para a sua missão. Agora não era mais um momento de alegria, agora não era mais um momento de festa, agora era um momento de pressão. Jesus seria pressionado na prensa de Deus. E talvez, assim como Jesus, eu e você, em algum momento da nossa vida, e talvez agora, estejamos sentindo as pressões da vida e sendo pressionados, esmagados. Mas eu tenho uma coisa para falar para você essa noite. Enquanto mais somos esmagados pela vida, mais o óleo precioso sai de nós. Esse óleo da unção, esse óleo de cura, esse óleo de alimento. Agora, você pode aceitar passivamente essa pressão e simplesmente ser esmagado pela vida, ou você pode fazer igual Jesus, ser esmagado para extrair de você algo que vai abençoar a vida de outras pessoas. A preparação de Jesus era para toda a humanidade. A minha e a sua é para um propósito que Deus já colocou no nosso coração, mas antes de alcançarmos o ápice desse propósito, Deus irá nos esmagar na sua prensa. Então, se Deus está te esmagando, meu querido, minha querida, alegre-se, porque de você sairá um óleo precioso para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aceite
a pressão de Deus sobre você, aceite a pressão do Senhor sobre a sua vida, para que Ele extraia de você o melhor que tem dentro de você, para que Ele tire de você algo que só sairá se a pressão de Deus estiver sobre você. Então não recuse, não recue diante da pressão que Deus está colocando na sua vida, mas veja isso como um propósito, como uma preparação para que você alcance um lugar ainda melhor, para que você alcance uma realidade ainda melhor, para que você alcance os planos que Deus tem para a sua vida. A pressão de Deus retira de nós coisas maravilhosas. Eu quero ler contigo o texto de Mateus 26. A gente vai ler do verso 36 ao 45. Mateus capítulo 26, do 36 ao 45, que diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu o beba, mas faça-se a sua vontade. Perceba que agora Jesus ele muda o foco, ele diz: se não for possível afastar de mim, então faça-se a sua vontade. Verso 43, quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Aqui, o preparo de Jesus é através das 3 prensas de Deus. Assim como as azeitonas recebiam 3 pedras pesadas e eram pressionadas para extrair o seu óleo, Jesus receberia as 3 prensas de Deus, para que ele então fosse preparado para o caminho da cruz. E a primeira prensa é a prensa da angústia. O texto começa dizendo que Jesus diz: estou profundamente triste, estou profundamente angustiado. Essa angústia de Jesus era a respeito de toda aquela luta interna que ele estava vivendo naquele momento, porque ele sabia o que aconteceria com ele, ele sabia das dificuldades, ele já sabia o sofrimento que viria sobre ele. Então, toda essa ideia do sofrimento, toda essa certeza da dor que ele passaria, começou a angustiá-lo. Mas não só isso, mas eu acho que o que mais iria angustiar Jesus é a certeza de que ele estaria sozinho. É a certeza de que o seu amigo iria traí-lo. A certeza de que o seu outro amigo, ainda mais chegado, iria negar. A certeza de que todos os seus amigos o abandonariam no momento em que ele mais precisaria. Então, todo esse mix de emoções fez com que Jesus estivesse profundamente angustiado, em um estado profundo de angústia. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que Jesus sabe, Jesus entende quando você se encontra nesse profundo estado de angústia. Ele entende você. Ele sabe o que você está passando.
Você está angustiado por alguma coisa, por algum problema, Jesus sabe disso. Porque Ele sentiu na pele essa angústia, Ele sentiu a dor da angústia, Ele se sentiu angustiado, profundamente angustiado. Mas a gente vê em Jesus uma atitude positiva, porque eu e você, quando estamos angustiados, a nossa primeira atitude é: eu quero ficar sozinho. E de fato, o que Jesus fez? Ele quis ficar sozinho. Ele chamou os seus discípulos para perto, os mais chegados, Pedro, Tiago e João, colocou-os num canto e foi um pouco mais distante orar. Mas ele quis ficar sozinho. Porque no momento da angústia, o que a gente quer é ficar sozinho. No momento da incerteza, a gente quer ficar sozinho. Só que a diferença é que nós queremos ficar sozinhos para sentar na nossa tristeza e chorar. E Jesus quis ficar sozinho porque ele queria falar com o Pai. Jesus queria ficar sozinho porque ele queria se abrir para o Pai. Era esse o motivo. Diferente de mim e de você, que quando queremos ficar sozinho, simplesmente é para chorar e para reclamar da vida no momento em que estamos angustiados. Mas nós temos que aprender com Jesus no momento da mais profunda dor, no momento do maior estado de angústia, nós devemos ir para o nosso canto, ficar não sozinhos, mas com o Pai, com Deus ao nosso lado, porque Jesus foi orar. Meu querido, minha querida, é através da oração que nós lutamos as nossas batalhas. É no poder da oração que nós vencemos a angústia. É na oração que nós nos entregamos a Deus ali de corpo e alma. E foi o que Jesus fez. E na primeira oração dele, o que ele fala é: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que Jesus está falando para Deus ali, para o Pai? Pai, se for possível, não deixe eu passar por essa situação. Se for possível, não permita que eu passe por isso. Não me deixe sozinho. Jesus sabia que ele estaria sozinho na cruz, até mesmo pelo Pai. Ele sabia que os seus o iriam abandonar. Ele sabia tudo isso, porque na ceia ele revelou tudo isso. Mas ali ele fala: Pai, afasta de mim. Ali é um dos poucos momentos de um Jesus fragilizado. É um dos poucos momentos de um Jesus rasgando a sua alma para o Pai, porque ele estava numa situação impossível de um ser humano conceber e viver normalmente. Porque, meu querido, às vezes a gente se esquece de quem era Jesus, ou às vezes a gente nem sabe. A teologia vai explicar que Jesus, diferente de nós, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% humano. Então havia dentro do homem a divindade, mas aquela casca era humana. Então Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Então ele, como Deus, ele sabia de todas as coisas, ele sabia tudo o que iria acontecer com ele, porque ele era Deus. Mas como homem, ele sentia a dor profunda na alma de tudo aquilo que aconteceria com ele. Mas no momento em que Jesus estava mais fragilizado, foi o momento em que ele mais rasgou a sua alma. Foi o momento em que ele mais abriu o seu coração para o Pai. E a ponto de dizer: Pai, se é possível, tira isso de mim. Se for possível, não faça com que eu passe por isso. Só que ele não para a oração aí. Ele diz: mas seja feita a sua vontade. Porque o que Jesus está querendo dizer é: não importa aquilo que eu quero, o que importa é o que o Senhor quer. E a gente só consegue chegar a esse estado quando a gente rasga a nossa alma.
A gente só consegue chegar a essa plenitude, e aí eu não estou falando de Jesus, estou falando de mim, de você, quando a gente rasga o nosso coração diante de Deus. Quando, sabe, não tem palavras bonitas, quando não tem barreiras entre nós e o Pai, quando a gente não precisa se provar para nada, para ninguém, nem para Deus. É o momento em que a gente não precisa ser forte. É o momento em que a gente precisa simplesmente ser sinceros para Deus e dizer, olha, é isso, eu não estou aguentando. Está difícil demais, a angústia está difícil demais, está doendo demais, e eu não sei o que fazer. E é esse momento em que a gente rasga o coração diante de Deus. Porque a pressão, ela é grande demais. Só que aqui, a pressão de Jesus ainda era a primeira. Jesus estava passando pela primeira prensa. E ali ele ora, ele faz a primeira oração dizendo, Pai, afasta de mim, mas a sua vontade tem que prevalecer na minha vida. Porque mesmo diante de toda aquela pressão, Jesus ele só pensava em uma coisa, fazer a vontade do Pai. E talvez você esteja passando por pressão. Às vezes até pressão da própria igreja, com os seus afazeres, com as suas tarefas. Mas a questão é, qual que é o teu foco? É fazer a vontade da igreja ou fazer a vontade do Senhor? É fazer a vontade do patrão no trabalho ou é fazer a vontade do Senhor? Porque nós somos pressionados de todos os lados. Nós nos sentimos angustiados por todos os lados. Mas qual é o foco da nossa vida? O foco da vida de Jesus era, seja feita a sua vontade. E se eu tiver que beber desse cálice, eu beberei. E ali, mergulhado naquela angústia, Jesus estava sendo preparado, passando pela primeira prensa, a prensa da angústia, aonde extraía-se dele tudo aquilo que ele tinha. Então Jesus faz aquela primeira oração, pedindo ao Pai que afaste o cálice, mas que seja feita a vontade dele, pedindo ao Pai que retire ele daquela situação, mas que ele iria obedecer. E quando ele vai aos seus discípulos, aqueles ao qual ele tinha chamado para perto, para estar com ele nesse momento de profunda tristeza, de profunda angústia, quando Jesus vai até eles, os encontra dormindo. Então ali Jesus ele vai sentir na pele a segunda prensa de Deus, a prensa da solidão. Jesus ali, quando ele termina de orar, ele percebe que ele está sozinho nessa. Porque Pedro, Tiago e João, acho que eles não haviam entendido a importância daquele momento. Primeiro, eles tinham acabado de comer. Então, todo mundo que de noite acaba de jantar, senta em algum lugar, fecha o olho, a pessoa vai dormir. Então aqueles homens não aguentaram, porque na cabeça deles era só mais um momento de oração de Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus tinha o costume de ir no Monte das Oliveiras quando ele estava ali em Jerusalém. Então talvez na cabeça daqueles homens, é só mais um momento. Mas Jesus falou, eu estou angustiado, eu estou triste, a minha alma está profundamente triste, fiquem aqui e vigiem comigo, fiquem aqui e orem comigo. Então era para aqueles homens terem percebido que não era um momento qualquer, não era mais um momento de oração de Jesus. Sabe quando você está passando por uma tempestade na tua vida e de repente você se encontra sozinho e você olha para dentro de casa e você fala assim, será que ninguém está percebendo que eu estou mal? Será que ninguém está percebendo que eu não estou legal? E aí você vem à igreja na esperança de alguém te dar um abraço, você vem à igreja na esperança de alguém te dar uma palavra, e você percebe que está sozinho. E você percebe que ninguém reparou.
você percebe que ninguém está entendendo o que está acontecendo com você. Jesus sentiu isso na pele. Jesus passou por isso. Aqueles homens estavam cansados. E eles não haviam entendido a importância daquele momento. E olha, gente, quando pessoas que estão perto de nós não percebem a nossa dor, não percebem a importância daquele momento, a tendência é que eles continuem vivendo a vida normalmente. E aqueles homens continuaram vivendo a vida normalmente, foram dormir, não aguentaram, porque eles não estavam vivendo na mesma sintonia que Jesus estava naquele momento. Jesus angustiado, preocupado com o que iria acontecer, Pedro, Tiago e João ainda não tinham se tocado nisso. Jesus então acorda os discípulos e fala para eles: vocês precisam vigiar, vocês precisam ficar atentos, vocês precisam acordar, porque ali naquele momento Jesus não queria ficar sozinho, então ele acorda os discípulos. Por quê? Porque ele era o único que estava focado. Jesus era o único que estava focado em fazer a vontade do Pai. Jesus era o único que estava focado naquele momento, naquele problema. Parece que Jesus estava nadando contra a maré. Parece que ele era o único que estava nadando contra a correnteza. E às vezes é assim na nossa vida. Tem momentos que a gente olha e fala assim: será que eu sou o único que eu estou percebendo isso? Será que eu sou o único que estou nadando sozinho contra a maré? Tentando resolver o problema de todo mundo, mas quem resolve o meu? Tentando resolver o BO de todo mundo, mas quem resolve o meu? E a gente tem a tendência de reclamar. Será que ninguém está vendo a minha situação? E a gente acorda um, a gente acorda o outro, a gente manda carta, a gente manda um WhatsApp, a gente faz sinal de fumaça. Porque a gente não quer ficar sozinho nessa batalha, a gente não quer ficar sozinho nesse propósito, a gente está cansado de nadar sozinho contra a maré, remar sozinho no bote. O bote ele vai dando voltas. É preciso ter uma força junto com a gente e a gente não quer nadar sozinho. E foi o que Jesus fez. Fiquem comigo nesse propósito. E ali, mesmo fragilizado, porque ele já havia passado pela primeira prensa, a prensa da angústia, agora, ainda fragilizado, porque ele percebe que ele está sozinho, passando pela segunda prensa, a prensa da solidão, Jesus ainda tem cabeça para alertar os seus discípulos, dizendo assim: vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele sabia o que ia acontecer. E como esses homens não vigiaram, Pedro arranca a orelha lá do soldado, Jesus tem que consertar o negócio. Sai todo mundo correndo. Porque a carne, o corpo, a alma, o nosso ser, o ser pensante daqueles apóstolos ainda não estava preparado. E Jesus ali, ele fragilizado, Jesus ali, ele estava confortando os seus discípulos, alertando os seus discípulos, dizendo: a carne é fraca, acordem para a vida, continuem aqui comigo, fiquem comigo. E Jesus então, ele volta para orar, depois de ter alertado os seus, e volta com esse sentimento de que ele estava sozinho. Esse sentimento de que era só ele ali e o Pai. Não tinha os seus com ele. Mas olha como que a ligação com o Pai, esse momento nosso com o Pai, revela o mundo espiritual. Em Lucas, capítulo 22, verso 43, é o único texto que vai narrar um fato no jardim que os outros evangelhos não narram. Diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Naquele momento de solidão de Jesus, apareceu um anjo do céu para o fortalecer. Jesus não estava
sozinho. Jesus não estava com os seus amigos. Jesus não estava com aqueles que ele amava. Mas ele não estava sozinho. O Senhor estava com ele. Deus enviou um anjo para estar ao lado de Jesus, para o confortar. No momento de intercessão, eu contei a história do rei Ezequias. Rei Ezequias não estava sozinho, porque um anjo guerreou a batalha dele. Aqui Jesus não está sozinho. Um anjo estava ali ao lado dele, o confortando. E aí eu me lembro do texto que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu querido, existem anjos ao seu redor, te guardando e te protegendo. Então, mesmo no seu mais profundo momento de solidão, Deus está colocando os seus anjos ao seu redor. Então, no momento em que você achar que está sozinho, Deus está colocando os seus anjos ali para te guardar e te proteger. Eu sei que a gente está passando por um momento de tensão no nosso bairro, muita gente com medo, muita gente preocupado. De fato, a gente tem que se preocupar, de fato, a gente tem que ter cautela, mas o Senhor está colocando os seus anjos ao nosso redor. Então, o povo de Deus tem que ter cautela, o povo de Deus tem que se preocupar, mas o povo de Deus não pode achar que está sozinho, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Agora, tem um detalhe nessa situação. O texto fala que o anjo o confortou. Perceba esse detalhe, o anjo, ele veio para fortalecer Jesus, não para livrá-lo daquela situação. Lembra um tempo atrás que eu disse aqui que eu não creio naquele ditado evangeliquez que todo mundo fala, não pede a Deus força não, pede sabedoria, porque se você pedir força, ele te dá luta, não é? E eu disse que isso aí é uma besteira, que a luta vai vir de qualquer jeito, que a gente tem que pedir a força mesmo. Está aqui. O anjo o fortalecia. Jesus ia passar pelo problema, Jesus ia passar por aquela luta, e ele pediu a força a Deus. Então, meu querido, não fique chorando porque a dificuldade veio, peça força a Deus para que ele te fortaleça. Não fique pedindo sabedoria achando que Deus não vai te dar batalha, não vai te dar luta, porque às vezes nem é Deus que está mandando. A luta vem, às vezes, por conta dos nossos erros. A luta vem, às vezes, por conta dos erros dos outros. A luta, às vezes, vem enviada por Satanás. Então, seja qual for o motivo da luta, o motivo da dificuldade, ela virá. Então, o que eu e você temos que fazer é pedir força a Deus, porque nem sempre Deus nos livrará dos nossos problemas. Nem sempre Deus tirará o espinho na carne, mas eu creio que Ele nos fortalecerá, eu creio que Ele nos confortará, eu creio que a graça dEle é suficiente para todas as coisas, em nome de Jesus. Então essa prensa vem pressionando Jesus, e sabe a conclusão? Jesus ainda não estava pronto, Jesus ainda não estava preparado. Renan, que heresia falar que Jesus não estava pronto. Se Jesus estivesse pronto, ele não tinha dito, afasta de mim esse cálice. Se Jesus não estivesse pronto, Jesus, ele não pediria a Deus isso. Se Jesus estivesse pronto, Jesus não pediria aos seus amigos para estarem com ele naquele momento. Se Jesus estivesse pronto, não precisaria de um anjo para estar ali para confortá-lo. E às vezes a gente acha que a gente tem que estar pronto para tudo. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar forte para tudo. E não, nem sempre estaremos prontos, nem sempre estaremos dispostos. E aí vem a terceira prensa de Jesus, a prensa da aceitação. Porque na segunda oração, Jesus, ele diz assim,
Meu Pai, verso 42, se não for possível, em uma outra versão diz, se não é possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, ou seja, a primeira oração Jesus diz assim, afasta de mim o cálice. Eu creio que Jesus ouviu alguma coisa nessa oração, porque na segunda oração ele fala assim, se não é possível afastar esse cálice, que seja feita a tua vontade. Olha a diferença do diálogo de Jesus com o Pai. Aqui Jesus está sendo prensado na terceira prensa, que é a prensa da aceitação. Ele já entendeu que ele vai passar por aquilo. E a nossa preparação é entender e aceitar que às vezes a gente vai passar por dificuldades. Então, algumas coisas começam com a aceitação. Aceite. Aceite que a sua vida é difícil. Aceite. Quanto mais cedo você aceitar que a sua vida é difícil, mais cedo você vai começar a criar estratégias para vencer as dificuldades. Aceite. Aceite que para você é mais difícil do que para os outros. E de fato, para algumas pessoas é mais difícil sim do que para os outros. Tem pessoas que nasceram com uma vida muito mais fácil. E tem gente que precisa nadar muito contra a maré para conseguir alguma coisa que outros não fazem o mínimo de esforço e conseguem. Então, se a sua realidade é essa, aceite. Aceite, porque a aceitação, quando ela não é uma aceitação passiva, mas é uma aceitação objetiva, ativa, em que eu aceito para criar ali uma solução, para buscar em Deus uma solução, a gente para de reclamar da vida. O problema é que muitas das vezes a gente está reclamando demais da vida, não aceitando a realidade que a gente vive. Aceite. Aceite que você mora num lugar difícil. Aceite. Então crie estratégias para fazer a sua vida ser mais fácil nesse lugar que é tão difícil. Aceite isso. Porque enquanto mais cedo aceitarmos, mais cedo vamos buscar uma orientação de Deus. E na segunda oração, Jesus então vai buscar forças para aceitar o desafio. Na primeira oração ele tenta entender aquilo que está acontecendo. Na primeira oração ele pede a Deus para tirar dele, mas na segunda não. Na segunda ele está aceitando o que vai acontecer. Na segunda, na verdade, ele já aceitou o que aconteceu, o que vai acontecer. Então ele começa a pedir que fosse feita a vontade de Deus. Já que eu não posso deixar de beber o cálice, que seja feita a vontade do Pai na minha vida. E aí ele se retira outra vez para orar, e nessa vez ele fala isso. Jesus começa então a suar. Sabe quando você está num estado de tensão absurda e você começa a suar? Mas esse suor de Jesus não era um suor comum como o meu e o seu, que fica ali embaixo do braço, que fica nas costas suando. O suor de Jesus eram gotas de sangue. Tamanha era a aflição dele, porque agora era o processo da aceitação. Eu vou passar por isso, não tem para onde correr. Ele começa a suar gotas de sangue, que era agora a aceitação da angústia. Se eu tenho que passar por isso, eu vou até o fim. Só que lembram? Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E ali, o 100% homem estava quase explodindo por conta daquele momento da angústia. E a reação é que o corpo 100% mortal, 100% homem, estava em alto índice de tensão, em alto nível de tensão. E por isso o corpo começou a responder. E o suor em sangue mostra então, tamanha era a pressão que estava diante de Jesus. Tamanho era aquele momento de aflição que estava vivendo. E ali então, ele termina aquela oração, acredito eu na minha cabeça, sujo de sangue, porque era um suor com gotas de sangue,
E ele vai novamente para falar com os seus amigos, que antes ele havia orientado. E o texto fala, quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Mas perceba no verso 44, o que fala o texto. Então os deixou novamente. Na primeira vez, Jesus acordou, Jesus orientou, Jesus mostrou o que estava errado. Só que dessa segunda vez, Jesus ali, ele encontra eles dormindo, mas ele está na prensa da aceitação. Então ali Jesus, ele aceitou a prensa da solidão. E ali ele volta e deixa os seus discípulos dormindo. Ele aceitou que aquele momento era ele e o Pai. Que naquele momento os seus amigos já não estavam mais ali para ele. Que aquele momento Jesus tinha que resolver por si só os seus problemas. E a prensa da aceitação na nossa vida é isso. Meu querido, ninguém vai resolver o seu problema para você. Pare de achar que alguém é responsável por você. Pare de achar que alguém tem a obrigação de te ajudar. Pare de achar que alguém tem a obrigação de ir na sua casa te ver. Pare de achar que alguém tem a obrigação de te carregar no colo. Pare de achar que alguém tem a obrigação de resolver os problemas que você criou. É momento da gente entender que nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Nós somos responsáveis. Nós tomamos a decisão de aceitar ou não Jesus como Salvador. Não é ninguém que vai fazer isso pela gente. Pessoas oram, pessoas falam, pessoas conversam, pessoas nos animam, mas a decisão é nossa. É sua decisão ter uma vida diferente, é sua decisão mudar a história da sua vida, é sua decisão tomar uma atitude que vai mudar a história da sua família. Então não espere que outros façam aquilo que você tem que fazer. Não espere que outros venham salvar o seu casamento, porque é você que tem que salvar. Não espere que outros venham salvar a sua vida profissional, é você que tem que fazer isso. Não espere que outros venham te tirar do fundo do poço, é você que tem que olhar para cima e pedir para Deus estender uma mão. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele envia pessoas. Mas em algum momento, nós vamos estar como Jesus, sozinhos. Mas Deus estará conosco. E ali, então, Jesus volta para orar. Pela terceira vez, Ele volta para orar. E ali na terceira vez, Ele diz as mesmas palavras. Se não é possível passar de mim esse cálice, que seja feita a sua vontade. Ele está na prensa da aceitação. E a prensa da aceitação agora é Jesus aceitando o seu destino. É Jesus dizendo para o Pai que agora ele estava pronto. Porque antes ele dizia, afasta de mim o cálice. Agora ele está dizendo, se não é possível, a sua vontade será feita. Porque eu estou pronto. A atitude de Jesus aqui, ela já é outra. Se você ler essa história, tentando criar uma imagem na sua mente, você começa ela com um Jesus totalmente angustiado. No meio, na segunda oração, um Jesus suado com gotas de sangue, é um Jesus fragilizado, destruído fisicamente. Mas após a terceira oração, é um outro Jesus. É um Jesus decidido. É um Jesus certo do que ele iria fazer. É um Jesus consciente da realidade. Agora ele estava pronto. E Jesus, então, ele decide beber o cálice. A imagem desse Jesus pronto para beber o cálice que ele tinha que beber, vem trazer para mim, para você, uma realidade de aceitação de que na oração, na dependência de Deus, nós vamos nos preparar para beber o cálice que nós temos que beber.
Cada um de vocês tem um cálice para beber. Cada um. E cada cálice é um cálice diferente. Mas é na dependência de Deus que nós vamos então beber esse cálice, que é o cálice da nossa vida, é o cálice do nosso propósito. Versos 45 e 46 diz que Jesus voltou e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Perceba a entonação. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ele diz: chegou a hora. É agora que tudo vai acontecer. E ali Jesus não está dizendo: meu Deus, chegou a hora, e agora? Não, ele fala: chegou a hora. Eu estou pronto. Eu estou preparado. Chegou a hora. Tudo vai se concretizar. E aí ele diz: levantem-se, vamos. Aí vem aquele que vai me trair. Esse levante-se e vamos mostra que os discípulos estavam atordoados, porque estavam dormindo. Mas Jesus, ele está consciente daquilo que ele vai fazer. E ele fala: vamos embora, gente. Está na hora. Está na hora de eu enfrentar o que eu preciso enfrentar. E sabe como que a gente percebe que Jesus estava pronto? Porque quando Judas chega, quando aquela comitiva de soldados chega, e eram muitos soldados, não eram meia dúzia de soldados como a gente vê nos filmes, eram muitos soldados. Porque Jesus era um cara importante. Então ali aqueles soldados poderiam até estar com medo de uma multidão estar ali com Jesus. E ali, Jesus não espera a traição chegar. Jesus já fala: quem vocês procuram? E ali eles perguntam. Eles falam que procuram Jesus, ele fala: sou eu. E eles não fazem nada. E ali de novo mais uma pergunta: quem é Jesus? E Jesus fala: eu já não disse que sou eu? Percebam como Jesus está preparado. Ele não está com medo, mas ele está preparado. E foi na oração que ele se preparou. Não foi em filosofia, não foi em nenhum livro, não foi em nenhum coach que treinou e capacitou Jesus, não, foi na oração. Gente, é na oração que o crente se prepara para a vida. É na oração que o crente vence as suas batalhas. É na oração que o crente ele se prepara. E Jesus ensinou isso. E ali ele estava totalmente, completamente pronto. E às vezes a gente olha nos filmes um Jesus que ele não abriu a boca. Ele não reclamou. E a gente não consegue entender o porquê. Porque mesmo sendo 100% Deus, ele ainda era 100% homem. Então por que diante de todos os açoites, diante da crucificação, por que diante de tanta zombaria Jesus não gritou, Jesus não reclamou? Porque ele estava pronto. Ele se preparou antes do maior desafio da sua vida. E ele se preparou através da oração. A conclusão que eu tiro é que Jesus havia sido moído pela prensa de Deus. E por 3 vezes ele sentiu o peso dessa prensa, assim como as azeitonas sentiam o peso das 3 prensas. Jesus ali no jardim do Getsemane, ele por 3 vezes sentiu o peso do destino que o Pai havia exigido dele. Deus está exigindo algo de você. E a decisão é passar pela prensa ou fugir dela. Jesus poderia ter fugido. Jesus sabia o que ia acontecer. Mas ele decidiu receber a pressão de Deus para que fosse extraído dele o azeite precioso, o óleo da unção. Jesus ele vai exigir algo de mim e de você. Você pode fugir, ou você pode aceitar o seu destino, aceitar o seu chamado e ter a certeza que em algum momento você passará pela prensa de Deus, para que Deus extraia de você o que
Ele colocou de melhor aí dentro. Segunda questão é que ele buscou na oração a força que ele precisava. Se agora é o seu estágio da prensa, ore até se sentir pronto. Se a prensa está doendo, ore até se sentir pronto. Tem uma música que diz, né? Que algo está doendo, Jesus, ela me faz chorar. Não? Tem a música antiga que a gente cantava. A prova está doendo, ela me faz chorar. E de fato, a prova dói, a dificuldade dói, e às vezes faz a gente chorar, mas é na oração que nós vamos estar prontos para essa batalha, passar por essa prova, como o Glaucio falou, dando glória a Deus, é através da oração. E por último, meu querido, mesmo que você esteja suando sangue, não se esqueça de que Deus está ao seu lado te confortando. E se for preciso, Ele vai colocar um anjo do teu lado. O caminho da cruz é um caminho de preparo. Jesus estava se preparando para vencer, para cumprir esse caminho. O seu caminho, a sua cruz, em algum momento terá o preparo. E é na oração que você vai se preparar. Jesus estava no Getsêmani, na prensa de Deus. Mas ele não era simplesmente uma azeitona sendo esmagada. Ele era o óleo da unção que descia. E o óleo era o sangue dele que seria derramado para nos ungir com a vida eterna, para nos ungir como família de Deus, como filhos de Deus. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu a Jesus como Salvador, eu tenho uma coisa para falar para você: tome essa decisão hoje, porque Deus está querendo que você receba esse óleo da salvação, que é o seu sangue. Então, se essa mensagem fez sentido para você, eu te desafio a procurar alguém dessa igreja e dizer: olha, eu não quero mais caminhar sozinho, eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero andar com esse Jesus, eu quero andar com esse Jesus do meu lado. Então, faça hoje, tome hoje essa decisão. Mas antes da gente cantar, eu quero orar por você. Eu não sei se alguém aqui precisa de uma oração, porque está passando por uma luta, está passando por uma prova, está passando por uma dificuldade. Eu quero orar pela sua vida. Você daí do seu banco, do seu lugar, eu quero orar por você, para que você saia desse momento de dificuldade preparado. É através da oração que você vai se preparar. Eu quero orar contigo, em nome de Jesus. E após essa oração, você vai se colocar de pé e você vai louvar a Jesus, entoar uma canção a Deus, preparado para todo o desafio que está diante de você. Ore comigo: Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós. Faça com que a gente beba o cálice que a gente tenha que beber. Que a sua vontade prevaleça sobre a nossa. Que a sua vontade venha sobrepor a nossa. Se for preciso, coloque anjos para nos confortar e nos fortalecer, porque nós vamos vencer essa batalha que está diante de nós. Nós vamos vencer essa dificuldade que está diante de nós, porque nós cremos que o Senhor está guerreando as nossas batalhas. Jesus passou pelo vale, pelo jardim da preparação, e nós vamos passar por esse jardim também, crendo, confiante que o Senhor está ao nosso lado nos confortando.
Se for preciso, nos coloque na prensa, para que seja extraído de nós aquilo que tem de melhor que o Senhor colocou. Mesmo antes do nosso nascimento, o Senhor colocou isso dentro de nós. Que a tua graça, Senhor, venha sobre nós e que nós possamos beber desse cálice, preparados para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Vamos exaltar.